Olá, alunos do sexto ano. Estamos aqui para mais uma aula de ciências com a professora Sádiva, do Fundamental 2. A nossa aula de hoje aborda o tema intemperismo. Você já deve ter ouvido aquele ditado bem popular: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Esse ditado é cientificamente comprovado pelo estudo do intemperismo. E o que é intemperismo? São processos naturais relacionados ao desgaste e à fragmentação das rochas na crosta terrestre. Esse processo de transformação tem os agentes exógenos, que são os agentes de fora, externo, da natureza? Sim, temos sim. Nele nós vamos compreender como o intemperismo age na natureza. Esse desgaste nas rochas e no solo, eles podem ser classificados em 3 categorias. Ok? Os tipos de intemperismo. Nós temos um físico, ok? Então, no intemperismo físico, os agentes atuarão dilatando ou retraindo a rocha por meio da umidade das chuvas e pela temperatura também. Químico. Haverá quebra dos minerais que compõem essas rochas. A água é um composto químico que age com os minerais. E biológico? Biológico, que é o ponto 3, as rochas serão decompostas pela ação dos organismos vivos sob a forma de raízes das árvores, na decomposição dos organismos mortos e nos excrementos dos animais e na ação das bactérias, realizando o processo de decomposição. As bactérias e os fungos agindo aí. Então, esses agentes biológicos, eles irão acelerar a decomposição das rochas. O intemperismo, retratando para vocês, ele não é uniforme. Ocorrerá intensamente em algumas regiões e em outras de forma bem moderada. O intemperismo ocorre intensamente em áreas tropicais, ok? Os fatores que irão influenciar, no caso aí, o intemperismo, são clima, que é muito diferente em cada zona térmica, e as formas de relevo também. Então, os elementos do clima que irão intensificar a ação do intemperismo, nós temos a quantidade de chuva, a umidade do clima, a intensidade dos ventos. E a influência do relevo para o intemperismo será nas suas formas. Teremos nas encostas, com terrenos montanhosos, menos infiltração de água, menos intemperismo. Terrenos planos apresentam maiores infiltração de água, maior intemperismo. Nós podemos observar que na primeira imagem, as rochas encontram-se em baixas temperaturas. Então, pode ocorrer o congelamento da água, que se infiltra nas fendas das rochas. E ao se solidificar, a água aumenta seu volume e pressiona a rocha, quebrando-a. Já na segunda imagem, as variações de temperatura. Nós temos aí, durante o dia, ao receber a luz do sol, certo? Se mantém ali aquecido no momento, e à noite a temperatura diminui. Então, essa variação de temperatura durante o período diurno, sol durante o período noturno, né? Frio. Nesse caso, essa variação de temperatura, com o passar do tempo, vai levando à degradação dessas rochas, ou seja, à fragmentação das mesmas. Como ocorre o processo de formação do solo? Nós podemos observar 3 imagens. Só que antes de eu ressaltar essas 3 imagens para vocês, eu vou só reforçar
que os seres vivos também podem participar da fragmentação das rochas. Durante o desenvolvimento de uma planta, as raízes dos vegetais, elas crescem e elas acabam rompendo as rochas. Levando em consideração essas três imagens, na primeira, eu estou vendo aí, na formação do solo, um agente abiótico, a chuva. Então, nesse caso aí, na superfície, ocorre a ação do intemperismo. As rochas sofrem modificações e elas vão se fragmentando, elas vão quebrando. Passando para a segunda imagem, ao mesmo tempo, a matéria orgânica, a poeira, os sais minerais trazidos pelos ventos e pelas chuvas se misturam aos fragmentos dessas rochas. E na terceira imagem, eu posso perceber que além dos fragmentos das rochas e da matéria orgânica, o solo apresenta seres vivos. Nós temos aí um meio biótico, seres que nele habitam. Adiante, estou mostrando aqui para vocês as camadas do solo. Então, nas camadas do solo, eu tenho essa camada de baixo, e a camada final, que é a chamada rocha matriz, ou conhecida como rocha mãe. Acima da rocha matriz, à medida que a profundidade aumenta, a quantidade de matéria orgânica diminui e o solo se torna menos arejado, dificultando a passagem do ar, dificultando a passagem da água, que é essa camada intermediária. E nessa camada superior, eu tenho uma grande quantidade de matéria orgânica. Ela é a mais arejada, tem a maior quantidade de seres vivos, seres bióticos que vivem nessa camada por muito tempo. Então, um abraço da professora Sádiva. Essa foi a nossa aula e até o nosso próximo encontro.